João capítulo 11. A história é a história de Lázaro, que você conhece muito bem. Jesus ressuscitando seu amigo bem chegado, chamado Lázaro. Nós vamos ler esse capítulo praticamente todo. E eu vou ler a partir do versículo 40 do capítulo 10, tá bom? A partir do versículo 40 do capítulo 10 e ler o capítulo 11 todo. Diz assim a palavra: Novamente se retirou Jesus e os discípulos para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali Jesus permaneceu com seus discípulos. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, de aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí parece que ele está meio indiferente, né? Aí veja o versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta, e também a Maria, a irmã, e também Jesus amava Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, aquele que sempre duvidava, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Perceba que ele está afirmando, não está perguntando. Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, 3 quilômetros mais ou menos, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo.
Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram um sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Então ele não disse isso, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Agora o versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, a igreja, os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós precisamos do Teu poder e da Tua presença alimentando o nosso coração. Tu sabes como falar, eu não sei, mas Tu sabes. E tira, Senhor, a minha insegurança. Tira, Senhor Deus, os empecilhos, obstáculos que podem, de alguma maneira, atrapalhar aquilo que Tu queres falar. Mas se Tu falares, Deus, como será tremendo. Então, tem misericórdia, chega aqui, Pai. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, o texto é autoexplicativo. Trata-se de uma amizade profunda, Jesus e essa família aí. A gente não sabe direito quem é essa Maria, talvez seja aquela Maria
que era pecadora, mal falada. A gente não sabe direito como essa amizade aconteceu, mas o fato é que Jesus é muito amigo desse pessoal. E essa história do milagre da ressurreição de Lázaro é o principal sinal que a gente encontra no livro de João. O livro de João é uma narrativa de 7 sinais. O último sinal, o maior sinal, é esse aqui. É a ressurreição de Lázaro. É um sinal apontando o caminho. E a gente precisa às vezes entender isso. O sinal, no caso da Bíblia, não se trata apenas de algum milagre grandioso, mas a verdade que acontecia no sinal era apontando o caminho. Quando você vê uma placa, você vai dirigindo e de repente você vê uma placa de uma curva, você diz, vai haver uma curva adiante. Esse sinal de João, ou melhor, o sinal revelado por João, do milagre da ressurreição de Lázaro, é uma placa de Deus, não apenas para a igreja daquela época, mas uma placa de Deus para a igreja de todas as épocas, apontando, direcionando o caminho. Quando a gente lê essa história, talvez você crente há muito tempo já assistiu tantos sermões a respeito da ressurreição de Lázaro, você pode ter já lições que já estão aí, encravadas no seu coração. Por exemplo, a lição logo no começo do texto, quando Jesus ouve falar que Lázaro está doente e se demora 2 dias, só chega 4 dias quando Lázaro já está morto. Aí você pode pensar naquela lição maravilhosa que diz assim, olha, às vezes Deus demora para atender a oração, às vezes parece que Ele não escutou, Ele está se demorando para responder, mas Deus sempre chega, e o tempo de Deus é o tempo perfeito. Então você pode continuar crendo, você pode continuar se maravilhando, porque Deus chega e Deus abençoa. É verdade. Que lição tremenda e poderosa. Talvez a gente possa olhar para esse texto e se encantar, porque era um movimento, ou melhor, era um momento de muita luta. Jesus está o tempo todo para ser apedrejado, para ser morto. Ele tinha objeção forte contra Jesus. Eles intentavam matar Jesus. O versículo 40 e o versículo 41 do capítulo 10 diz que ele tinha ido para a região onde João Batista batizava. Isso porque Jesus estava se ocultando mesmo, ele não queria estar na Judéia, onde ele seria apedrejado. Se você olhar os capítulos 7, 8, 9, 10 de João, os capítulos antecedentes a esse, você vai encontrar em cada um desses capítulos a tentativa de matar Jesus. No capítulo 5 do Evangelho de João, você vai encontrar a tentativa de matar Jesus, e em todos esses momentos Jesus está se ocultando, está saindo do meio deles. Havia risco de morte real e ainda não tinha chegado a hora de Jesus. E no entanto você encontra uma palavra poderosa de Tomé, aquele que aparentemente era o que sempre duvidava, aquele que aparentemente era aquele que sempre tinha o pé atrás, o mais cauteloso deles, aquele que sempre pensava antes de crer, aquele que precisava de evidências para crer. Ele diz para os seus amigos discípulos, vamos para morrer com ele. Isso é tremendo. Que disposição maravilhosa de seguir os passos do mestre. Que disposição maravilhosa de alguém que crê, ainda que tenha dúvidas. E isso é uma coisa maravilhosa para a gente pensar, que às vezes a nossa fé é oscilante mesmo, que às vezes a gente tem ímpetos, arroubos de coragem, mas tem horas que a gente não consegue crer, a gente precisa simplesmente de um sinal para crer. Que lição maravilhosa e rica que a gente pode ter. Talvez uma lição boa, que a gente já tenha aprendido, vez por outra alguém vem e fala, é quando Jesus está diante do cenário da morte, e de repente ele pede que tirem a pedra, para ele chamar Lázaro para fora. E então alguém vem e ensina a gente e diz assim, às vezes Jesus está mandando a gente fazer algo para que o milagre aconteça. Às vezes a gente precisa primeiro obedecer e depois então ele vai e faz o milagre. Isso é verdade, isso é um sinal poderoso para a gente também. Afinal de contas, o caminho da obediência, o caminho da fé, não é o caminho que a gente vê, é o caminho que a gente crê. E quando a gente crê, o que a Bíblia diz é, se creres,
verás a glória de Deus. Não, se veres a glória de Deus, então crerás. É o caminho inverso. E talvez essa seja uma boa lição, poderosa lição, para guardar o nosso coração. Às vezes a disposição em obedecer é o que mais precisamos. Entretanto, irmãos, ainda que hajam várias lições, esse texto é tão rico, tão poderoso em lições. Esse texto tem um sinal, está apontando para algum lugar. Perceba que o cenário do texto é o cenário mais desgraçado que pode acontecer na história humana. Acontece que uma família está de luto. Não se trata de alguém que está simplesmente doente, nem se trata de alguém que está com prejuízo financeiro, não se trata de alguém que está com relacionamento quebrado. É o mais grave de todos os episódios na existência humana. Se trata de morte. Diante da morte, normalmente a gente não tem mais saída, não tem mais solução. E esse sinal que é apontado por João, indicando o caminho, é precisamente dentro desse evento. O que faz para mim e para você entender, e precisamos entender, analisar, que muitas vezes o caos que está ao nosso redor e as notícias que muitas vezes tiram de nós a capacidade de crer, e mais do que crer, a capacidade de se maravilhar de Jesus, se maravilhar de Deus. Esses cenários, aparentemente, eles são os cenários propositivos de Deus para que a gente se identifique com o Senhor, para que a gente creia no Senhor, para que a gente caminhe com o Senhor. Talvez você esteja diante do cenário da morte. A notícia, o médico chegou e falou: olha, essa doença não tem cura. Talvez você seja pessimista por natureza e já tentou muitas vezes resgatar um relacionamento amoroso, marido e mulher. Você já tentou mudar a sua cabeça, mudar o seu comportamento, já tentou ser mais amoroso, já tentou ser mais atencioso, já tentou liderar com graça e amor a esposa, mas você só vê rejeição, só vê um mágoa, um ressentimento contra você, e você diz assim: não tem jeito. E esse não tem jeito, dentro de você é um decreto de morte. Esse negócio acabou, eu não consigo resolver. Talvez a mulher, aí casada com o marido, já fez de tudo para que o marido a veja, perceba, orou, foi atrás, conversou, procurou ser zelosa, cuidadosa, procurou fazer o melhor possível no corpo para ficar bonita, encantadora, procurou ser aquela mulher fiel, respeitadora, presente, procurou o melhor caminho. E, no entanto, o marido continua traindo, o marido continua contra, o marido continua desleixado, sem prestar atenção, talvez seja um preguiçoso, uma pessoa que não abençoa a sua casa, talvez seja aquela pessoa que o tempo todo só é mandada por você, e você então não encontra nele a liderança que você precisa, e você, mulher, está desencantada com seu marido, diz assim: não tem jeito, não tem jeito. Talvez você esteja aqui nessa noite assim, com medo de perder o emprego. Rapaz, do jeito que está, sei não. Conversando agora lá em Poço Fundo com um rapaz daqui da igreja, que ele veio de São Paulo, transferido numa empresa lá. Ele disse que um amigo dele recebeu o mesmo desafio de vir para cá. E o amigo dele disse para ele assim: rapaz, eu não vou não. Eu estou aqui num emprego estável, já estou aqui há alguns anos trabalhando nessa empresa. Aqui eu tenho mais segurança, eu não vou não. E acontece que há 5 meses, esse amigo dele está desempregado, 5 meses. E ainda não há um prognóstico assim, quando é que será empregado? Talvez assim você esteja com medo do desemprego, talvez você esteja desempregado, talvez esteja assim, pondo currículos para lá e para cá, e dizendo: meu Deus, como vai ser, como vai ser, como vai ser? E a crise apertando, talvez endividado, ou a sua empresa, assim, você não sabe que horizonte vai tomar, e você diz assim: se não acontecer nada lá em Brasília, se não acontecer alguma coisa no cenário brasileiro de economia, não tem jeito, não tem jeito.
E esse tipo de conclusão que a gente vai tendo, muitas delas, depois de ter acreditado, muitas delas, depois de você ter tentado várias vezes, ter se esforçado, ter se dedicado, o que é que acontece? A gente desiste, a gente se desencanta, a gente morre, ou pelo menos mata aquela área da vida da gente e diz assim, não tem jeito. Como é que você está aqui, irmão? Como é que você está aqui? Eu tenho conhecido muita gente que já tendo passado por igrejas para lá e para cá, às vezes se encontra numa igreja como as Graças ou numa outra igreja lá, tentando mais uma vez, dizendo assim, rapaz, eu já fui tão magoado, tão sofrido, tão espizinhado dentro de igreja que eu não acredito muito não. E talvez você esteja na igreja, mas não participa da igreja porque você diz, não tem jeito, não tem jeito. Se eu começar a participar, se eu começar a me envolver, eu vou sofrer de novo, alguém vai me maltratar de novo, não tem jeito. Irmãos, cenários para a nossa desilusão, para a nossa mágoa, cenários não faltam. E talvez você viva justamente em vários cenários desses. Há um tempo atrás, eu estava vivendo vários cenários desses. Uma doença de morte na minha família, uma sentença de morte para o meu pai, algumas crises de relacionamento, problemas graves que estavam magoando e ferindo profundamente o meu coração. Um desespero que alta madrugada eu me acordava, me ajoelhava lá diante do Senhor e não tinha o que dizer, só chorar, só chorar, só chorar. E eu não cria absolutamente que haveria futuro. Eu só queria desistir. Eu só dizia para Deus assim, Senhor, basta, eu quero desistir. Eu não pensava em suicídio porque eu não sou tendente a isso. Mas muitas vezes a solução aparente era suicídio. Como é que você está, irmão? Porque aqui a gente acabou de ler um sinal. Um sinal. A gente não ouviu só uma história. A Bíblia está mostrando para mim, para você, um caminho. Está dizendo onde é que a curva vai. Está dizendo onde é que o caminho de Deus vai. Está apontando para mim e para você. E conquanto todas as lições sejam importantes, existe uma coisa mais importante do que todas no texto. O miolo do texto, o ponto central do texto é onde a gente precisa se deter, aprender. E uma vez aprendida a lição central do texto, a gente aplica em todas as áreas. Esse texto tem duas áreas que estão sendo tratadas, que são o ponto central do texto, o ponto central da história. Por que eu sei que são o ponto central da história? Porque o Evangelho de João trata o tempo todo desses mesmos assuntos. São duas dialéticas que João trata. A primeira dialética é luz e trevas. No capítulo 1 de João, ele já diz que Jesus era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, tira as trevas, que vence as trevas. Jesus, a luz que vence as trevas. E depois de a gente encontrar no capítulo 1, a gente vai encontrar em vários outros capítulos João apontando Jesus como luz que vence as trevas. Portanto, essa dialética, essa conversa que a gente encontra no Evangelho de João, certamente é o ponto, a sinaleira que ele está evocando para nós. Nas situações de desespero, nas situações onde a gente perdeu a graça, nas situações onde a morte tomou os nossos sonhos, na situação onde a gente se desgraçou por completo. Há um sinal de Deus dizendo para mim que há uma dialética constante nessa história e nessa narrativa de caos, onde existe trevas. A luz também parece querer vencer as trevas. Perceba, irmão, que isso é constante no Evangelho de João. E agora ele está querendo dizer isso para mim e para você. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, nós vamos para lá para morrer. Não Tomé, eu estou falando da conversa anterior, quando os discípulos dizem para Jesus, nós vamos para a Judéia para morrer. E Jesus então responde, aparentemente sem responder. Jesus diz assim, enquanto é luz, a gente caminha enquanto é luz, porque quando chegar as trevas, ninguém faz mais nada, porque se fizer tropeça e cai. O que Jesus está dizendo, ele está dizendo que enquanto ele estiver no cenário,
enquanto Ele estiver caminhando, enquanto Ele estiver presente, enquanto Ele estiver dominando, é luz. Enquanto for a vez dEle, é luz. Ele não deixa que as trevas prevaleçam. Ele não deixa que o caos se estabeleça. Enquanto a luz se caminha, o que Jesus está dizendo para os discípulos é: podem vir atrás de mim. Me sigam. Eu sou a luz. Eu não vou deixar que o caos e que as trevas prevaleçam contra a luz. Me sigam. Eu posso encaminhar essa mesma lógica, essa mesma mentalidade lá na teologia de Paulo. Se você abrir a sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 2 e 3, você vai encontrar Paulo dizendo isso. Dizendo que Deus, em Cristo, visitou a terra, vivificou pessoas, porque eis agora o tempo sobremodo oportuno. Ele ouve você, Ele visita você, Ele intenta você, Ele quer você. Eis agora um tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo diz: já estamos vivendo os últimos dias. Os dias do desencanto, os dias dos desafeiçoados, os dias da irreverência, os dias da preguiça, os dias da perdição, os dias das trevas. Mas Paulo, citando Isaías, diz: eis agora um tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da visitação, o dia da salvação do Senhor. Aleluia! Enquanto Jesus caminhar, as trevas não vencem. Glória a Deus. Então eu posso perguntar, assim como Jesus perguntou para Maria, assim como Jesus perguntou para Marta: crês isto? Tu, irmão, crês isto? Qual é o caos? Qual é o episódio? Qual é o ponto? Qual é a história? Qual é a crise? Que se Jesus caminhar por ela, não se dissolva. Qual é as trevas que se Jesus caminhar por ela, não se resolva e não se torne luz. Temos problemas interpessoais de relacionamento. Como isso vai continuar em trevas se Jesus passear por ele? Temos problemas reais de mordomia, não sabemos como reger as nossas economias, não sabemos como economizar ou como tratar aquilo que temos nas nossas mãos. Temos problemas de ansiedade, problemas de nervosismo, problemas de medo, problemas de insegurança a respeito do futuro, a respeito de como vamos sobreviver, a respeito da providência de Deus, a respeito do cuidado de Deus, a respeito da segurança que está em Deus. Se nós temos problema de insegurança, de medo, de ansiedade, de crise, de pavor, como vai continuar havendo isso se Jesus passear por ele? Se Jesus entrar nessa área da nossa vida, se Jesus começar a participar e falar com autoridade a respeito das trevas, como elas vão continuar existindo? Se Jesus participar, onde houver trevas, a luz vence. É óbvio que se a gente continuar tentando resolver por nossos processos, nunca será luz. Sempre será a gente tropeçando nas trevas. Sempre será um caminho de tentativas, de apalpar, de ver, de procurar, de tentar achar. Mas se for Jesus quem pegue a gente pela mão, diz a Bíblia no Salmo 139, a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Jesus não se perde. Jesus sabe caminhar. Enquanto Ele estiver, a luz vence as trevas. Então eu quero falar com você muito sério sobre seus desencantos, sobre as suas inseguranças, sobre as mentiras que contaram e que você conta no seu ouvido para você mesmo, sobre seus lamentos, sobre a constante mágoa que continua se alimentando dentro de você. Eu quero falar, irmão, sobre aquelas coisas que você sentencia para você mesmo como insolúveis, como que não se resolve,
no nome de Jesus. Onde foi parar Jesus Cristo na sua vida? É Jesus de aparência, é Jesus de igreja, é Jesus de você tratar as pessoas bem, mas não é Jesus de vir e vencer as trevas. João está mostrando um episódio onde ele aponta o caminho. Jesus quer estar caminhando no meio das nossas trevas. Ali ele quer iluminar. Não é só pornografia, não é só pecado oculto, não é só desobediência aos pais, não é só a ira, não é só pecado moral. É tudo aquilo que vira trevas, tudo aquilo que gera em nós uma qualidade de vida inferior, uma desgraça com aparência de riso nos lábios. Jesus quer tocar nesse negócio e Ele quer fazer uma coisa nova acontecer nesse negócio. É um sinal de esperança, é um sinal de pastoreio, é um sinal de que o fim é luz e não trevas. Mas o segundo episódio, a segunda dialética que esse texto mostra, ela se junta, as duas dialéticas elas se juntam dentro do mesmo tema. E a segunda dialética é morte e vida. Está acontecendo uma morte. Estão protestando contra Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui. 2 vezes ele ouve isso. Uma vez ele ouve da melhor amiga dele. Ela chega para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas depois, quando ele chega lá, no momento que ele está indo ao encontro do túmulo de Lázaro, os circunstantes vêm lá e meio que com ironia, ou talvez com aquele tipo de maldade humana, eles estão comentando lá, os burburinhos se esse cara tivesse aqui, não tinha acontecido nada disso. Esse cara deu uma farrapada, ele falhou. O texto diz que quando ele ouve o comentário, esse segundo comentário, ele se comove. Dói dentro dele. Ele se comove, talvez de ira, talvez de dor, de tristeza, talvez um sufoco toma conta da sua garganta. Porque um sinal está para ser feito. A morte parece que sugou todas as esperanças. Parece que a morte teve um ponto final. Parece que a morte e a ditadura dela sentenciou todo mundo. Agora eu posso dizer para você, irmão, que talvez a gente ache muitas forças e muitos poderes aqui na terra, que a gente aparentemente pensa que eles são insuperáveis, intransponíveis, que são maiores do que tudo. Talvez quando a gente ouve um noticiário de um tsunami, aquela onda gigante que toma a terra, e a gente diga assim: quem pode conter um tsunami? Um vulcão feito 1800 e não sei quanto, teve um vulcão que estourou aí, que fez praticamente uma sombra terrestre toda. E a gente pensa assim: quem é que pode conter com a erupção de um vulcão? Quem é que pode dar um basta nesse negócio? Talvez você olhe assim, os furacões, quando a gente ouve as notícias, uma tempestade, uma chuva gigantesca, uma seca como assola aqui o Nordeste, como assola São Paulo, e a gente diz assim: quem pode conter com esse negócio? Forças indomáveis da natureza, forças que o homem não tem poder contra elas, nós nos espantamos com elas. Nós somos afligidos através delas. Nós olhamos para elas e falamos assim: não tem ninguém que as possa deter. Mas eu preciso dizer para você que talvez o grande império, o grande ditador da história humana, aquele que é o maioral, aquele que suplanta todos esses outros, chama-se morte. A morte, ela é poderosa. Ela dá um basta, ela dá um freio, ela simplesmente determina e sentencia. Não há quem domine a morte. A morte é mais poderosa e mais grave do que todas essas forças da natureza juntas. E de repente, no cenário de morte, no cenário da falta completa de poder humano, no cenário onde ninguém tem mais nada para fazer,
no cenário onde qualquer desespero é válido, qualquer choro está muito bem justificado, qualquer agonia está muito bem justificada, aquele cenário intransponível. Jesus diz: eu vou ressuscitar. Não. Ele diz mais do que isso. Mais do que isso. Ele diz: eu sou a ressurreição. Preste atenção. Jesus não está dizendo simplesmente que nós vamos ressuscitar. Ele não está dizendo que simplesmente a força da morte foi tomada por ele, mas ele está dizendo que ele é o imperador. Que se tem alguém que pode com tudo, é ele. Se tiver qualquer força da natureza ou qualquer oposição que a gente repute como sendo poderosa, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição. Eu sou quem digo o ponto final. Sou eu quem digo onde a história começa. Sou eu quem faço e ninguém pode me deter. Irmãos, preste atenção. O sinal de Lázaro aponta para um Cristo que caminha entre nós, com todo o poder, capaz de ressuscitar aquilo que se perdeu, capaz de trazer de volta sentimentos, capaz de trazer de volta alegrias, capaz de trazer de volta esperança, capaz de trazer de volta alento, capaz de trazer de volta alegria e satisfação de viver. Eu sou a ressurreição. Eu não simplesmente faço coisas, mas eu sou. Eu sou. O imperador sou eu, o dono sou eu, quem manda sou eu. Jesus está dizendo que se ele estiver caminhando, se ele estiver no caminho, não há força nessa terra que possa se opor a ele. E eu e você ficamos preocupados com o cenário mundial a respeito da economia. E eu e você ficamos preocupados com o cenário mundial a respeito da imoralidade. E eu e você ficamos preocupados com tudo. Em grande parte a nossa preocupação não repousa em sermos cautelosos. Porque Tomé era cauteloso. Tomé era uma pessoa que dava passos à medida que via as coisas. Mas a grande parte daquilo que nós não caminhamos, não é porque somos cautelosos, somos realistas, somos pessoas com os pés no chão. A grande parte daquilo que não caminha na nossa vida é porque não caminhamos com Jesus. Quando muito nós queremos que Jesus vá lá e faça o que a gente quer, não nós caminharmos com Ele na direção do que Ele quiser. O sinal maravilhoso que acontece com Lázaro é uma placa no caminho da vida. Jesus dizendo: me siga. Mesmo se for para morrer, mesmo se for para perder, mesmo se for para sofrer, me siga. Eu garanto, eu sou a ressurreição. Me siga, eu garanto, eu venço o que você acha que é intransponível, insuperável, aquele que você acha que é o maior ditador na sua vida, eu venço. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, depois no capítulo 2 ele repete a sentença. Paulo diz para nós assim: eu oro para que essa igreja conheça o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu oro para que a igreja conheça esse poder. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, ele diz: olha, as vaidades e as coisas que eram do passado eu deixei para trás. Tudo eu considero como refúgio por causa de 3 coisas. Primeiro, porque eu quero conhecer a Cristo. Segundo, porque eu quero ser achado em Cristo. E terceiro, porque eu quero conhecer o poder da ressurreição. Preste atenção, irmão. Paulo conheceu esse poder quando ele estava diante da morte. Quando Roma, o maior império da terra, sentenciou Paulo para a morte, ele disse ao seu discípulo amado Timóteo, reconfortando o seu coração, ele disse: já agora a coroa do reto juiz me está guardada. Ele me dará, mas dará a todos quantos amam Ele e a sua vinda. Glória a Deus. Gente que caminha com Cristo
Não tenha obstáculo em si mesmo. Talvez você tenha lutado contra pecado. Talvez você tenha lutado contra mágoas. Talvez você tenha lutado contra um bocado de coisas que você diz: eu nunca venço, eu nunca consigo, não tem jeito. Eu preciso dizer, o que está faltando não é a sua luta. O que está faltando é Cristo. É Cristo. É caminhar com Ele. É ser achado nele. É conhecer o poder da ressurreição dele. Não os jeitinhos que a gente faz. Não os tratos que damos. Não está faltando programação de igreja. Não está faltando sermão. Não está faltando atividades. Não está faltando... Sabe o que está faltando, irmão? Está faltando Jesus na vida. Está faltando aí você apegados a Jesus. Está faltando a gente se abraçar com Jesus e dizer: eu quero mais de Deus. Custe o que custar. É isso que está faltando. E quando a gente se apega e se abraça, o poder da vida vence a nossa própria morte. A ressurreição. Eu sou a ressurreição. Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Nossa esperança, nossa capacidade de ver além da mediocridade, nossa capacidade de ter alento e sorriso franco e prontidão para qualquer coisa, a nossa capacidade de olhar com os olhos de fé, de ânimo, de esperança, não está em a gente simplesmente encontrar recursos nessa terra. Nossa capacidade de viver está em quando não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero chamar você, irmão. Eu quero chamar você. Você que é igreja. Não adianta você ficar contando histórias dos outros. Ah, aquele pessoal lá, tão piedoso. Lá em 1800, aquele homem que vivia pela fé e orava e via mantimentos para provisão. Ah, quando em 1700 aquele missionário foi para a África e desbravou e era um homem de fé. Sabe, aquelas histórias, elas podem abençoar você se você se abraçar com Cristo. Não adianta, as histórias que a gente conhece. Falei aqui no culto da tarde, citando o avanço do Estado Islâmico no mundo. E crentes que têm dito assim: por que é que a ONU não vai lá e faz alguma coisa? Por que é que os Estados Unidos, assim, que é tão super poderoso, não vai lá e dá um basta nesses caras? Os caras estão triturando, estão tripudiando do mundo. Os caras estão matando gente à torta e à direita. Estão matando cristãos o tempo todo, no mundo todo. E a gente, quando olha esse cenário, a gente está vendo a morte. A gente está vendo a tragédia. A gente está vendo as trevas. Mas a gente não sabe porque a noticiário da televisão não vai dar. Enquanto eles estão tripudiando de cristãos, milhares de cristãos estão sendo convertidos, estão nascendo de novo. Milhares de muçulmanos estão se convertendo a Jesus. Eu estava lá no congresso da Spanish River, e um pastor americano lá, um lourão, barbudão, o olho azul desse tamanho, estava lá dando testemunho. Uma força especial da ONU estava edificando escolas lá do Iraque, depois daquela grande guerra que houve lá. Então ele foi junto porque ele era engenheiro. E ele disse que começou a trabalhar na reedificação daquelas escolas lá. E óbvio, ele como pastor, ele disse: eu vou, porque se tiver brecha eu vou pregar o evangelho. E de repente uma criança chega perto dele, enquanto ele está lá calculando os negócios para reconstruir a escola. Uma criança chega para ele e fala assim: você pode ir lá em casa? Ele na hora ficou gelado, ele disse: meu Deus, uma criança pedindo para eu ir em casa, isso é armadilha. Se não for armadilha, no mínimo é muito perigoso, porque eu vou com a criança, depois eu vou ser acusado de um bocado de coisa. E ele disse: eu não vou, ele pensou: não vou, mas ele disse: talvez seja a única oportunidade, porque se eu entrar na casa dessa criança e tiver os pais lá na casa deles, eu vou poder pregar o evangelho. E ele foi. E de fato na casa os pais estavam lá. Os pais tinham pedido para a criança ir chamá-lo, para que ninguém da vila soubesse, para que ninguém reconhecesse e soubesse o que estava acontecendo. E os pais então disseram para ele: por favor, nos conta a história de Jesus.
porque toda a vila aqui, todo esse povoado tem sonhado com Jesus. E ele tem dito para nós que vai vir um homem alto, de barba loura, com olhos azuis, que vai dizer para a gente quem é Jesus. Eu acho que esse homem é você. Você pode dizer para nós quem é Jesus? Irmãos, naquele tempo, pessoas e pessoas se converteram ao Senhor Jesus, porque Jesus estava visitando em sonhos. Enquanto o caos parece que está estabelecido, enquanto a morte parece que está dominando, a ressurreição e a vida está crescendo. Nunca na história do cristianismo houve tanto crescimento do cristianismo. Nunca. Nem com as cruzadas, nem com a força armada da igreja. Nunca, em nenhum momento da história, houve tanta conversão, houve tantas pessoas sedentas por Jesus e simplesmente crendo em Jesus. Quanto mais perseguem, mais pessoas são salvas. O sangue parece ser a semente do Evangelho. Poder de Deus. Minha pergunta é: crês isto? Você crê que a luz vence as trevas? As suas trevas, as trevas desse mundo. Você crê que a ressurreição vence a morte? A sua morte, a morte desse mundo? Jesus perguntou: crês isto? Eu quero convidar você, irmão, se você crê, a assumir a seguinte postura: eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar o meu Deus. Eu vou buscá-lo. Eu quero estar com Ele, eu quero abraçar, eu quero que Ele viva, não mais eu, Cristo vive em mim. Eu quero isso. E se você puder dizer, diante de Deus, a partir de hoje, ou mesmo se você já fazia, mas a partir de hoje, eu vou orar todo dia. Eu vou orar todo dia. Eu vou separar tempo real. Eu vou me disciplinar e separar tempo real para orar, para dizer para Deus as minhas lutas, para falar das dores, dos problemas, das trevas. Mas enquanto eu estiver falando, eu vou falar o meu coração. Enquanto eu estiver orando, eu vou falar o meu coração: Jesus é a ressurreição. Eu vou falar: Jesus é a luz do mundo, a verdadeira luz do mundo que vence as trevas. Enquanto eu orar, eu vou falar que Deus é maior do que tudo o que se encontra. Se você realmente pode dizer: olha, eu vou assumir esse compromisso, pastor. Eu vou orar todo dia. Eu vou buscar a Deus todo dia, para que o meu coração creia, ressuscite, para que o meu coração tenha esperança de novo. Segunda coisa, se você assumir o compromisso diante de Deus, que você vai ler a Bíblia. Irmão, eu não estou falando de você começar amanhã e terça-feira você já fraqueja. Quinta-feira fraqueja, sei lá quando fraqueja. Eu estou falando de você ler a Bíblia. Eu não estou falando de você pegar uns textozinhos selecionados, ou você dizer assim: eu vou ficar ouvindo todo dia um sermão. Vou ouvir lá o sermão do pastor Sávio, o sermão lá do pastor não sei das quantas. Eu não quero que você ouça sermão, irmão. Eu quero que você leia o sermão de Deus, a Bíblia. E se você puder dizer: rapaz, eu vou assumir esse compromisso. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou esmiuçar esse negócio, vou procurar esse negócio, vou ver e descobrir a beleza do que Deus fala para mim no meio do caos. Eu vou aplicar a Bíblia à minha realidade, ao meu coração sedento por Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Irmão, se você pode dizer essas duas coisas como quem vai buscar a Deus, se você pode dizer: eu vou buscar a Deus orando todo dia, abrindo o meu coração a Deus. Eu vou buscar a Deus lendo a Bíblia todo dia. Eu vou buscar a Deus. Queria convidar você a ficar de pé, para junto comigo a gente orar aqui e clamar a Deus: Senhor, vem e desce, responda a nossa oração, responde aquilo que a gente está buscando. Se você pode dizer, fique de pé, eu quero orar por você. Se essa é a sua oração, se essa é a sua vontade, fique de pé, eu quero orar por você. A gente dizendo para Deus: eu vou fazer isso. Se você vai fazer todo dia, disciplinando o seu coração, disciplinando sua vida, ler e orar, ler a Bíblia e orar,
abrindo o coração e ministrando ao coração. Amém. Estamos de pé. Estamos de pé. Deus, eu mesmo, Senhor, sou uma pessoa muito sem esperança a respeito de mim mesmo. Eu sei que se depender de mim eu vou falhar. Talvez meus irmãos aqui também se sintam assim como eu. Por isso a gente está de pé. Porque a gente está querendo assumir diante de Ti um caminho. Um caminho que o Senhor é que precisa fazer com a gente, Pai. Senhor, a Tua palavra fala que se a gente te buscar de todo o coração, o Senhor se deixará achar por nós. Senhor, a gente quer Te achar. Por favor, não brinca de esconde-esconde com a gente não, Senhor. Se faça achado por nós. Venha, Senhor, e nos tome pela mão. Nos guie até o Teu coração. A gente quer ser tomado de novo de amor por Ti. Estamos de pé, Senhor, para assumir uma postura e um caminho que o Senhor apontou para nós agora, aqui à noite. Esse sinal que o Senhor está dizendo, venham e me busque. A gente está agora dizendo a Ti, a gente vai buscar. Por isso eu peço que corações que estão aqui secos, corações que estão enlameados, corações que estão aqui cheios de pedra, eu quero pedir agora, Senhor Deus, que Tu faças uma mudança assim daquele negócio maravilhoso que Tu podes fazer. Vem e abençoa. Abençoa-nos, Deus, e seremos abençoados. Salva-nos e seremos salvos. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.